E, gente, eu fiquei assim, quando você vai viajar, você fica assim, meu Deus, é muito bom, eu ia para um lugar maravilhoso. Mas não estávamos indo para a praia, viu, gente? A gente postou um trechinho lá da viagem, o pessoal começou a perguntar até para o pastor. Pastor, bom descanso, viu? Boa viagem. Não, a gente não estava indo para um descanso, não. A gente foi para um intensivão mesmo, de gestão de igreja, de cuidado com a igreja, de um derramar que Deus preparou para nós nesses 3 dias, igreja. E foi muito bom. Só que eu não sei você, mas eu sou péssima em arrumar mala. Tem alguém aqui que é péssimo em fazer mala, como eu? Viaja, mas não sabe o que leva? E hoje a minha sogra linda, cadê minha sogra? Faz assim com a mão do... Ah lá, minha sogra foi sentar para o fundo, falei para ela, ficar aqui na frente, mas ela gosta de sentar lá no fundo. Mas é a mãe do pastor, essa coisa linda, essa preciosa na minha vida. A minha sogra é uma bênção na minha vida. E ela veio para cá para me ajudar nesses dias, porque não dava para levar o Lipe, é muito cansativo, né? E aí, a minha sogra me lembrou, né? Eu não sei se você já viajou, mas levou tanta bagagem como eu e o pastor levamos, gente. Mas foi muita bagagem. Era três eventos diferentes no mesmo dia. Era manhã, tarde e noite. Nos 3 dias. Então eu levei um look para cada ocasião. Não dava tempo aí no hotel trocar, gente. Então quer dizer, você ficou com o look, aquele mesmo que você ficou suado, se estava cheiroso ou não. É do começo ao fim, era aquele que você tinha que ficar. Porque São Paulo não é que nem Matão, que a gente vai em casa, se troca, se arruma e volta. É tudo muito diferente. E aí minha sogra falou assim, né, que ela estava conversando com o pessoal aqui de manhã, ela falou assim, nossa, lembramos da sua viagem de lua de mel. Eu fui conhecer a praia quando eu casei. E nós fomos para... Onde nós fomos mesmo, amor? Esqueci o nome. Santos. E eu nunca tinha ido, gente. Eu fiz o pastor levar uma mala, uma mochila de salto alto. O que eu fui fazer na praia com salto alto? O pastor... E o ônibus parou longe, a gente foi de excursão, uma excursão, um ônibus, não sei. Aí... O pastor ia com aquela mochila, eu com a mala de rodinha, o pastor com uma outra, e o pastor ainda com uma mochila nas costas, e ele falava, amor, o que está doendo nas minhas costas? Tem um negócio espetando. Era o salto do salto alto, era o sapato. Aí eu não sei o que eu fui fazer na praia de salto. A crente que ia para a igreja ia de salto naquela época, tá? Porque eu era jovem, hoje eu sou jovem, mas eu gosto de pôr tênis. Aí, eu levei um monte, eu falei, gente, quantas coisas desnecessárias. Só que aí, para te resumir, foi muito bom. Nós chegamos ontem à noite, e já estava tarde, e a expectativa é de chegar no lar e doce lar. E nós paramos assim, abrimos o portão nosso eletrônico, colocamos o carro, o pastor ficou esperando, cadê o Lipe, né? Opa! Agora o Lipe não está aqui. Eu estava já olhando para o teclado, porque hoje de manhã era o Lipe que estava aqui, Josi. Aí, nós ficamos esperando o Lipe vir, né? Porque o filho, quando o pai sai, o filho vai correndo para abraçar, porque está morrendo de saudade. Não é assim? E eu já estou ministrando, tá, gente? Eu só estou contando isso, porque isso faz parte da ministração de hoje. Então fica tranquilo. Aí... O Felipe não veio, nem o Felipe, nem minha sogra, ninguém. Aí nós ficamos assim, nossa, ninguém veio receber a gente aqui na garagem, né? Aí abrimos a porta assim, a minha sogra deitada, dormindo, viu, irmãos? E aí o Felipe também dormindo no quarto. Eu falei, ué, que estranho. Aí daqui a pouco todo mundo começa a rir. Aí levanta, ai, que saudade, que gostoso. Aí o Felipe quis até gravar um vídeo com o pastor, ele chegando, ele entrando. E aí foi aonde eu pude entender o porquê que eu fui viajar com uma palavra e eu voltei com essa mensagem tão forte dentro do meu coração. Porque sair para fora é muito bom. Mas voltar para o lar é saber que você tem um lar. E que doce lar é esse, amém? Você tem uma casa, igreja.
E é dentro dessa palavra que eu quero ministrar com você. Então convido você a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Senhor meu Deus e meu Pai. Paizinho, nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, não porque somos perfeitos. Nós estamos aqui, Senhor, não porque sabemos todas as coisas. Mas nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que aqui é o nosso lugar. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor sonhou com esse dia, sabe? Eu quero dizer para vocês que vieram aqui essa noite, que não é apenas um desejo do teu coração de estar aqui, mas antes de ser um desejo de você vir, foi um sonho de Deus, um desejo que Ele tinha de te encontrar nesse lugar e de dizer para você: eu te amo com amor incondicional, eu tenho guardado a sua vida e eu tenho dito para você: existe um lugar que é preparado para você, meu filho. Existe um lugar que eu quero pegar e falar ao teu coração. Então ministra, Pai, da forma que só o Senhor pode ministrar sobre nós, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Igreja, olha só, você precisa amar o seu lar. Você precisa de verdade ter um amor tão profundo por tudo aquilo que você chama de lar. Eu quero deixar uma pergunta para você. Você tem uma casa? Ou você tem um lar? Faça essa pergunta para você. Eu tenho uma casa? Ou eu tenho um lar? Existe uma grande diferença entre ter uma casa ou ter um lar. A casa é um lugar físico. Não é à toa que todo mundo, quando pergunta aonde você mora, você fala: eu moro na rua tal, na avenida tal, do número tal e do bairro tal. Não é assim? Porque casa é um lugar físico. Mas e lar? Lar é um lugar de pertencimento. Você pertence a um lar. Você pertence a uma família. Por isso que voltar para casa é bom demais. Porque no hotel era tudo maravilhoso, a mobília novinha. Nem toda casa a mobília é nova, não é verdade? Na minha, irmãos, eu vou te contar. Aí as coisas tudo ajeitadinha. Você não arruma a cama no hotel. Você não lava a louça. E as mulheres que o diga, que saiba disso, né? Como é bom, né? A gente não tem aquele compromisso. Naquele dia tem que lavar a louça, fazer a comida, deixar organizado. E você, marido, devia estar gostando também disso, viu? Porque a tua esposa não vai falar para você: amor, hoje é o teu dia. Então você vai conseguir fugir disso também. Só que numa pensão, em um hotel, aquele lugar não é seu. Você não pode mexer as coisas de lugar. Você não pode tirar as coisas do lugar porque não é seu. Mas quando você tem um lar, você tem um lugar de pertencer. Um lugar onde você fala assim: é o meu lar, é o meu lugar, é a minha família. Quando você chega na sua casa, o que você faz? Arranca o sapato e sai jogando. Você fica à vontade dentro da sua casa. Você fala: ufa, não preciso ficar mais com esse cabelo assim, não preciso ficar mais com esse salto. Você fica à vontade quando você chega na sua casa. Casa é um lugar onde entra e sai. Não é assim? Quando você só tem uma casa,
Você entra e sai. E esses dias foi assim, não dava tempo de curtir nem o hotel. Era de manhã tomar café e só voltar à noite para tomar banho, dormir e no outro dia já sair. Então quem tem casa é assim, um entra e sai. Mas quem tem lar é um lugar de afeto. É um lugar onde você trabalhou aquele dia exausto, aquele dia cansado. Aí você chega em casa, tem teu filho, tem tua esposa, tem seu marido, tem seus pais, tem seus avós. E aí eles chegam, eles te abraçam. E aí você fala, ai, eu precisava tanto desse abraço. Eu precisava tanto que alguém perguntasse como foi o meu dia hoje. Eu precisava tanto que alguém se importasse comigo. Então lar é lugar de afeto. Casa é lugar de construção. É feita de tijolo e de cimento. É um material frio, duro e consistente. Mas um lar é a construção de valores e de princípios. Amém, igreja? Então eu deixo essa pergunta para você hoje. Você tem estado em uma casa? Ou você de verdade tem entendido que você está em um lar? Em um lugar que você chega, em um lugar que Deus te acolhe, sabe? E isso não é só de sentido literário, mas tem a ver com algo muito espiritual, igreja. Porque muitas pessoas estão seguindo a sua vida, sabe? Querendo fazer de um lugar que é para ser chamado seu lar, fazer apenas como uma casa. Eu vou, eu saio, eu mudo, eu vou para outro lugar. Igreja, e olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus, ou em Lucas 15. Lucas 15, 11. Jesus então continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não tendo muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, e ele foi para uma região bem distante. Lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Amém, igreja? Olha só, a Bíblia vai falar lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão serão o trabalho dos construtores. Sabe, igreja, existe um lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você. Existe um lugar que o Senhor tem falado assim: ei, é o teu lar, não é apenas um lugar para você estar físico, mas é um lugar para você entrar e falar assim: é o meu lar. E um filho, quando ele mora na casa de um pai, ele sabe que na casa do pai ele tem tudo, não tem? É muito bom morar na casa de um pai, de uma mãe. Sabe, eu tive uma criação, eu posso dizer que mesmo meus pais não sendo cristãos, eu tive uma criação muito boa, de muitos limites. A minha mãe era aquela mãe que falava assim, eu quase não saía, minha mãe não deixava eu sair, não tive muito tempo de conhecer muita coisa lá fora. A minha mãe dava horário, minha mãe falava assim: Thaís, a igreja acaba 10 horas. Aí você vai conversar um pouquinho, você vai querer bater um papo. Minha mãe sempre falava no final de semana para mim, quando eu comecei a namorar: Thaís, 11 horas é o horário de estar em casa. 11 horas eu quero você em casa. E eu lembro que houve um dia em que o culto acabou um pouco mais tarde, e o Rafa já era muito envolvido na obra, e a gente demorou muito, né, amor? E aí,
naquela época não era que nem hoje, que a gente tem um celular, manda um zap pra mãe, avisa, mãe, ó, vou demorar um pouquinho, mas tô chegando, tá? Só que eu tinha um horário para entrar dentro daquela casa, na casa dos meus pais. E eu lembro que eu cheguei, não sei se foi 15, 20 minutos que passou, e eu bati no portão, e o portão trancado. Gente, o muro da casa dos meus pais é aquele muro chapiscado. Você conhece? É um muro que arde, né? Se ralar ali, quem já caiu do muro sabe. E eu não era uma pessoa de subir muro. Eu sou uma menina muito feminina mesmo. Não é aquela menina que sobe em tudo, não. Aí, o Rafael falou assim, na minha casa, você não vai, eu não vou fazer coisa errada antes da hora. Ele falou, você vai entrar na tua casa hoje. Mas como? O muro da minha mãe era alto. Eu falei, mas como que eu entro dentro de casa? Minha mãe trancou, eu batia, chamava, mãe, pai, abre esse portão, desculpa, mas eu já cheguei. Eu estava desesperada, não queria casar antes da hora. Eu estava me guardando, me preparando para casar tudo certinho. E aí, minha mãe não abriu. Aí o pastor falou assim, vai, eu vou fazer um pezinho e você sobe. Eu falei, não, vou me matar. Vou me matar. Não, vai que eu vou te tacar lá dentro. Você vai dormir na sua casa hoje. Ai meu Deus do céu. Aí ele fez o pezinho e me jogou. Me esfolei tudo. Do outro lado era terra. Me sujei tudo, igreja. Aí comecei a saga de abrir a porta, que até a porta da sala minha mãe tinha trancado. Aí, toc, toc, toc. Mãe, por favor, me perdoa, mãe. Eu cheguei só esse horário, porque aconteceu isso. Comecei, sabe quando a gente prepara o discurso? Para preparar o coração do pai e da mãe? Você já deve ter passado por isso. Pode não ter sido uma situação dessa, mas alguma parecida você passou com seus pais. Ou com seus avós, seja com quem você morou. Aí, abre a porta os dois. Como se não bastasse um abrir a porta, abre meu pai e minha mãe. Gente, eu nunca apanhei na vida, mas aquele dia eu apanhei. Eu nunca havia apanhado, porque eu sempre fui muito disciplinada na minha vida. Mas aquele dia eu apanhei. Minha mãe falou, é 11 horas, não é 11h05, não é 11h10. Todo filho já ouviu isso de um pai e de uma mãe. Todo filho já ouviu isso de um pai e de uma mãe. Não se chega esse horário. Você está na igreja, você está na onde? Enfim, fiquei quieta, chorei muito, apanhei, ainda tudo esfolado os braços, porque esfolei no muro. Mas eu entrei na minha casa. Porque não existe melhor lugar do que estar no nosso lar. Porque não existe lugar melhor do que entender. Você poderia estar hoje, nessa noite, em muitos outros lugares, igreja. Mas eu entendo que o Espírito Santo de Deus, eu entendo que o próprio Deus te incomodou e falou, filho, tem um lugar que é teu. Tem um lugar que eu preparei para você, meu filho. Tem um lugar que eu tenho condicionado para você se encontrar comigo. Deus não tem feito apenas templos, igrejas, para ser um lugar frio, para ser um lugar sem vida, igreja. Quando eu entrei por essas portas, não só na minha casa, eu fiquei feliz, mas nessa manhã, todo mundo viu eu chegando. Eu falei, nossa, eu amo essa igreja, eu amo esse povo, eu amo essas pessoas, é a minha família, é aqueles que me acolhem. No dia que eu tomar, essa igreja está aqui. No dia que eu chego um pouco mais tarde, esses voluntários já arrumou tudo, eles já preparou, o louvor já está tocando. Será que você pode aplaudir esses voluntários aqui no nome de Jesus? Porque essa casa, ela tem uma casa de filho. De homens e mulheres que não tem chamado apenas esse lugar de casa, mas de lar. Eu acho tão engraçado, eu olhei para a Jo ali, eu lembrei de um episódio. A Jo falou assim para mim, pastora, estou combinando com algumas pessoas, eu estou achando que nós já vamos almoçar, tomar café da tarde aqui e já ficar para janta. É lar.
Aqui não é um lugar para você entrar e sair, aqui é lar. É um lugar que o Senhor quer encontrar com você. É um lugar que o Senhor quer dizer para você: ei, você poderia escolher muitos lugares, mas antes de você querer entrar em outros lugares, eu te encontrei primeiro. Mas esse filho, ele estava cansado da casa. Sabe por quê, igreja? Se tem uma coisa que eu e você fazemos rotineiramente, é se cansar do nosso ambiente de que se chama lar. É se cansar do ambiente que se chama nosso lar. A gente olha para o nosso lar e muitas vezes nós falamos assim: estou cansada dessa casa. É tudo eu. Cadê as mulheres? É tudo eu. Tem alguém que se identifica com a pastora? É eu que faço. É eu que cuido. É eu que limpo. Cadê os homens aí? Eu estou cansado. Minha esposa não fez a comida no horário de novo. Eu tenho que falar para ela que eu tenho fome. 11h30, meio-dia, não sei, cada um tem o seu horário de almoço. Mas aquele filho, ele olhou para o pai e ele só faltou dizer isso: eu estou cansado deste lugar e eu quero a minha herança. Você já ouviu algum filho receber herança antes dos seus pais morrerem? Sim ou não? Não existe isso. Herança só recebe depois que você perde alguém que você ama muito. O peso de receber uma herança, ele não é tão gostoso como muitos imaginam. Só que aquele filho olhou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha herança, porque eu cansei dessa casa. Igreja, eu quero falar para você que muitas vezes você pode ter entrado nesse lugar e ter enchido o teu coração de algumas palavras desesperançosas. Pai, estou cansado dessa igreja. Eita povo, eu não aguento mais aquelas pessoas. Pai, cansei. Sabe por quê? Pessoas te machucam, mas Deus não. Pessoas te magoam, mas Deus, pode falar comigo, Deus? Não. Pessoas te esquecem, mas Deus, sabe por quê? Porque qual é o pai e a mãe que não ama que o seu filho esteja dentro de casa? Então me desculpe se a religiosidade te feriu, igreja. Desculpa se às vezes o jeito da gente falar ofende vocês. Mas o que nós precisamos entender é que um pai, ele jamais vai falar para o filho, porque o pai sabe que todo filho precisa aprender a dar valor na vida. Quantas lições e aprendizados nós tivemos que passar para aprender a valorizar o que temos. E foi o que aconteceu com esse filho. O pai pegou e falou assim: toma, filho, está aqui a herança. Sabe o que acontece, igreja? É que a Bíblia vai falar que Deus dá. Deus dá herança, Deus dá promessa, Deus cumpre milagres, Deus manifesta a glória dEle, Deus toca, Deus age, Deus derrama, Deus transborda, Deus dá porção dobrada, Deus tira a gente de um lamaçal, Deus muda nosso nome e sobrenome, Ele dá deliberadamente. Só que ele entende que tem coisas que o filho vai precisar passar para aprender a valorizar um lugar que se chama lar. Então aquele pai deixou o filho ir.
E eu te faço outra pergunta: por que saímos? Por que saímos? Por que saímos? Por causa das pessoas? Por causa do homem? Então você nunca teve um encontro de verdade com Deus. Eu tenho uma caminhada de 20 e poucos anos na presença do Senhor. E se o que eu mais passei dentro de igreja foi desilusões com muitas pessoas, mas se teve uma coisa que Deus me ensinou, é o valor de uma vida. Porque num dia você vai estar mal, mas no outro você vai estar bem, e você vai chegar sorrindo e vai ficar tudo bem. Porque nem todos os dias é feito de primavera e verão, igreja. A vida ela é feita de estações. E existe o outono e o inverno também. E sem casamento, e sem aliança, e sem família. Mas aquele filho, ele resolveu sair. E eu quero dizer para você que toda vez que você não ocupa o lugar que o Pai te deu, você acaba perdendo alguns privilégios. E esse filho então, ele havia entendido que era melhor ele estar longe. O que aconteceu? Ele inverte valores. Ele pega a herança. Sabe quando você coloca lá numa lousa? Bênção vezes Deus. Eu quero o que ele tem para dar, mas eu não quero me submeter àquilo que ele me pede. E o filho não quis permanecer na casa do pai, justamente por causa... Por que muitos saem da casa do pai? Porque querem se fugir de responsabilidades. Não querem assumir as suas responsabilidades. Mas eu vou te falar algo. Quando você cresce, quando você amadurece, ou você se torna, ou está se tornando um homem, uma mulher, você fala assim: nossa, hoje muitos nãos dos meus pais, eu olho. E outro dia eu cheguei na casa dos meus pais e eu agradeci a minha mãe e meu pai. Eu falei assim: olha, muito obrigada. Porque o não de vocês, as limitações de vocês, tem feito eu me tornar a mulher que eu estou me tornando. Então, igreja, entenda que a casa do Pai, ela tem limites, sim. Mas os limites que ela tem não é para te machucar. O limite que a casa do Pai tem não é para ser um peso, um fardo para você. Mas os limites que a casa de Deus tem para você é para a tua proteção, igreja. É para te sustentar. É para te cuidar. E aquele filho, ele sai, ele cansou: pai, eu cansei, eu quero a minha vida. E aí ele sai, ele gasta toda a herança. E quando a gente sai, igreja, a gente começa a querer provar de tudo que não provamos. Eu não sei na tua mente, mas na minha já passou. O que eu provaria? Nossa, sabe aquele dia que você está mal, que você fala assim: poxa, porque a Bíblia fala assim, ó, não se cansemos de fazer o bem. Mas aí você faz o bem, mas você sempre está levando o nome por trás. E aí, nesses dias, vem na mente assim: nossa, se eu tivesse saído, se eu tivesse visto o que o mundo tinha para me oferecer, se eu tivesse ido lá para fora, nossa, ia ser tão diferente. Só que não.
Aquele filho, ele saiu, ele ficou distante, seu coração distante da casa do pai. E eu vou falar para vocês, estar distante do pai, chega uma hora que a conta chega. Porque quando você está morando na casa do teu pai, você não tem preocupação com a conta. Você não tem preocupação com o sustento. Você não tem preocupação com nada, porque você está na casa do pai. Mas quando você sai para ficar distante do pai, a conta chega. Amigos se vão. Pessoas que estavam com você te deixam. O dinheiro acabou então, esquece, ninguém te chama mais para o churrasco. Porque você não tem dinheiro para ajudar. É tudo comunitário. Conta dividida. Quem já foi em festa assim? Acabou. Não tinha mais mulheres ao redor daquele filho. Aquele que antes cheio do dinheiro, havia acabado tudo. E a Bíblia fala que, sabe o que acontece quando a gente fica distante do pai? A gente perde nosso lugar de origem. E ele foi então começar a trabalhar cuidando de porcos. Você já foi num chiqueiro? Você já chegou perto de um lugar onde é criado porco, igreja? Sim ou não? O cheiro é e é forte. É forte, não é fácil. Só que ele chegou naquele lugar e ele estava passando por tanta necessidade que ele falou assim, nossa. Ele pensou até em comer a comida do porco, porque havia muita necessidade. Sabe o que eu estou querendo ilustrar isso para nós? É que não é somente filhos que saem da casa, que ficam distantes, mas às vezes são filhos que estão dentro da casa, mas seu coração já não está mais no pai. O seu coração já não está mais no Senhor. Os teus anseios já não são mais os sonhos de Deus. Sabe quando a gente está aqui dentro, mas a gente está assim, acaba logo. Ufa, só vim hoje porque é domingo, é dia de culto. Ixi, não dá mais isso daí para mim não. É então que aquele filho, ele entende que quando você está fora do lugar seu de origem, você começa a ser desfigurado. O propósito que o inimigo tem é de tirar a sua verdadeira identidade de filho e te colocar em um lugar onde qualquer coisa que estiver ao seu redor vai te servir. Só que eu louvo a Deus por isso. Porque, pastora, você nunca caiu? Eu caí muitas vezes. Caí inúmeras vezes. Só que a Bíblia vai narrar aqui, caindo em si, ele que já estava distante, ele falou, poxa, mas na casa do meu pai, eu tinha um leitinho quentinho. Na casa do meu pai, eu tinha minha mãe que ia lá na minha cama e me chamava, olha filha, está no horário de trabalhar. Na casa do meu pai, eu tinha palavras de amor que expressava de verdade os princípios e valores de quem eu sou como pessoa, mas distante. Aquele filho entendeu que já não havia mais nada disso para a vida dele. Distante, ele desejou que qualquer coisa que estivesse sendo proposto para ele, era para ele, mas não é. Igreja, quero dizer para você, o inimigo vem com muitas palavras querendo dizer para você, você é um fracassado, você não consegue, você não vai dar certo em nada, você não tem valor nesse lugar. Eu quero dizer para você, que quando aquele filho caiu em si, ele falou, poxa, mas na casa do meu pai, quantos trabalhadores lá tem comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me levantar. Igreja, eu tenho certeza que muitos aqui essa noite vai entender e vai falar assim, eu vou me levantar
e eu vou voltar para o caminho, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu direi, sabe por quê? Porque quando a gente cai, quando a gente se distanciou o nosso coração da verdade, quando a gente se esfriou espiritualmente, quando a gente deixou de ter fé, e quando a gente cai em si, a gente começa a entender e querer preparar um discurso para Deus, não é? Ô Senhor, eu caí porque, olha, eu caí porque eu fui atrás daquele meu amigo. Eu caí, Senhor, porque lá naquela casa não tinha valor. Senhor, eu só saí de lá porque eu me sentia tão pequenininho. Senhor, eu só abandonei lá porque, olha, estava tantas coisas no meu coração fora do lugar. E a gente começa a preparar um discurso, e esse filho começou a preparar um discurso, e olha o discurso que ele disse então para o pai. Ele falou assim: eu vou me levantar, eu vou a caminho, e eu voltarei para o meu pai, e eu vou dizer para ele: pai, ô pai, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já nem sou mais digno de ser chamado seu filho, trata então-me como um dos teus empregados. E a seguir ele levantou e ele foi. Ele foi, sabe por quê, igreja? Eu não sei você, mas eu vou te ensinar algo essa noite. Vai para a igreja com vontade ou sem vontade. Vai para a casa de Deus com vontade ou sem vontade. Vai quando você está com força ou quando você não está com força. Vai quando você está ansiando ou quando você não está ansiando. Mas vai. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Vai. Vai, porque quando ele lembrou da casa do pai, quando ele só lembrou da casa do pai, ele falou assim: peraí, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que me fez filho, eu tenho um pai que me abençoa, eu tenho um pai que me cobre. Igreja, quando você está aqui na presença de Deus, você pode estar passando por luto, você pode estar passando por dor, você pode estar passando por enfermidade, mas você sabe que na casa do pai é o melhor lugar para se estar, mesmo ferido, mesmo machucado, porque tem bálsamo para derramar hoje sobre a tua ferida. Igreja, ele lembrou. Eu já vou pedir para o louvor vir aqui em nome de Jesus. Ele foi então em direção. Você já errou um dia com o teu pai e com a tua mãe? E você teve que preparar um discurso? Tá que nem eu aquele dia, chegando atrasado, e eu, meu Deus, o que eu vou falar para meus pais? E ele preparou um discurso. E a gente, quando está mal, a gente prepara um discurso para falar com Deus. Quando a gente está se sentindo distante do Senhor, a gente prepara um discurso para falar com Ele. Eu já estive inúmeras vezes aqui dentro e distante do Senhor. Eu já estive muitas vezes aqui dentro, mas com o meu coração distante do Senhor. E todas as vezes que eu preparava um discurso para falar para Ele: Senhor, é que aqui é tudo muito difícil para mim, Ele só me abraçava. E Ele dizia: eu te chamei para coisas maiores. Ele não estava preocupado com o meu discurso de filha ingrata. Ele não estava preocupado com o meu discurso da filha imperfeita. Ele não estava preocupado com o meu discurso. E aquele filho, quando ele vai ao encontro do pai, ele caminha, e quando ele chega lá, o seu pai, o pai já estava assim, ó: vem, filho. Igreja, não sei se você consegue entender a dimensão disso, do que o Senhor está querendo falar para você. Eu tenho um braço aberto para você, porque você é filho. Lugar de filho é no lar. Lugar de filho é no lar. Lugar de filho é no lar. E aquele filho, quando vai ao encontro do pai, ele vê o pai, ele fala: pai,
pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai falou assim, ó, para tudo. Se coloca em pé, igreja. Eu já estou terminando, nós já vamos orar. Ele disse assim, ó, para tudo, filho, para tudo. Olhou lá para os trabalhadores dele, falou, ei, depressa, ei, depressa, traga para mim a melhor roupa, vista nele, traga para mim a melhor roupa e vista nele, coloca um anel em seu dedo, coloca calçada em seus pés, mata o novilho hoje, porque nós estamos em festa e alegre, porque um filho que estava perdido, ele voltou. Ei, o Senhor não está preocupado com o seu discurso, Deus está preocupado com o teu coração. Eu oro por filhos, por pessoas que entraram aqui essa noite, Pai, por homens e mulheres e jovens que vieram para este lugar machucados, que vieram para este lugar cansados, que vieram muitas vezes sobrecarregados. Hoje o Pai, Ele fala assim, troca a identidade. Você não é um empregado. Você não é qualquer um aos olhos de Deus. Você não é alguém que nasceu sem propósito. Mas eu tenho uma certeza em meu coração nessa noite, que o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, ei, você tem um lar, você tem um lugar, e esse lugar te chama de lar, doce lar. Sabe por quê? Porque você não é um forasteiro, você não é uma prostituta, mas a Bíblia vai falar que Deus fala que nós
Não tem vida, igreja. Não tem vida longe do Pai. Que você guarde essa mensagem nessa semana. Quando o desespero começar a tomar conta do seu coração, quando você olhar para a circunstância, lembra: eu tenho um lugar para chamar de lar. Eu tenho um Pai que me faz